Fala pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Norton e hoje eu vou compartilhar com vocês uma planilha de finanças pessoais que funciona de fato, ok? Eu dou essa ênfase para a palavra que funciona, para as duas palavras no caso, né, que funciona, porque durante alguns anos eu procurei vários sisteminhas de finanças pessoais e blá blá blá, e quando eles funcionavam eram cheio de cri-cri que tinha que ficar adicionando muita coisa, muitos dados e não eram tão claros, não eram tão visuais. E recentemente eu montei uma planilha que me fez sentir que eu estou 100% organizado na minha vida, ok? E além de simples, ela é mega visual, ok? Então fica tudo aqui praticamente em uma única folha, tá? Uma outra folha pode ser aberta quando começa um outro mês, ou seja, durante o ano você vai ter 12 folhas diferentes dessa, que seriam 12 planilhas, uma para cada mês, beleza? Então vamos lá. O que é essa planilha de finanças pessoais? Nela a gente vai colocar receita fixa, receita variável, custo fixo, outros custos, que são custos variáveis, algumas metas para custos variáveis que a gente tem aqui no canto esquerdo, no meu caso alimentação e aleatórios, e ali embaixo um balanço geral de receita, despesa e resultado. Eu não sei se o final disso aqui se chama balanço, enfim, foda-se a nomenclatura, mais importante é o conteúdo. Vamos lá. Bom, como que eu comecei a montar essa planilha aqui? O seguinte, eu nomeei todos os custos fixos que eu tenho, ok? Então você coloca custo fixo 1, por exemplo, e você coloca o valor dele. Vou fazer alguns exemplos aqui. Custo fixo 2, custo fixo 3, tá? Então suponhamos que são custos que você sempre tem aí no seu mês, ok? Um custo fixo aí, obviamente isso aqui é apenas um exemplo, de 8.250, tá? Isso aqui é o custo fixo de todo mês. No próximo mês ele pode mudar? Pode, mas isso aqui é um valor que você sabe exato que você paga, tá? No custo fixo, uma planilha de versão anterior que eu estava utilizando, eu colocava tipo assim, alimentação. E aqui eu colocava um valor, por exemplo, R$ 1.350. Só que o que acontece? Não necessariamente você está gastando R$ 1.350. Ele pode ir para menos ou ele pode ir para mais no seu mês, ok? Então o que eu fiz para mim ter a parada na régua 100%? Eu peguei essa aba aqui, ok? Isso aqui e eu joguei ele aqui para cima, tá? Por quê? Porque todo santo dia o que eu tiver de gastos, né, de custo com essa variável aqui de alimentação, eu vou anotando aqui onde ficam os dias, entendeu? Então todo dia à noite eu estou sempre atualizando essa parte aqui, beleza? E uma outra paradinha também que muita gente gosta de adicionar nessas planilhas seriam gastos impulsivos, né? Eu chamo de aleatórios, que seria bebida, bares, iFood, entre várias outras coisas que eu considero aleatórias, não são essenciais, não são do meu dia a dia. E eu venho aqui e coloco, por exemplo, aleatório, vai gastar 845 aqui, tá? Aí, o que acontece? Em vez de ficar aqui também, como eu não sei se eu vou gastar menos do que isso ou mais do que isso, para mim ter um controle melhor durante o meu mês, eu passei ele aqui para cima, ok? Então nessa aba, todo santo dia que eu ficar gastando com coisas aleatórias, eu vou estar anotando, beleza? Aí você vai me perguntar, Norton, beleza, mas de que adianta tu anotar o que você está gastando se você não tem uma meta, tá? Então, para evitar isso, o que eu fiz? Esses dois valores aqui que seriam a meta, eu simplesmente coloco eles aqui embaixo, tá? Então vamos recapitular. Suponhamos que eu tenha apenas, bem mais, né? Suponhamos que eu tenha apenas, infelizmente é bem mais, mas infelizmente, quer dizer, suponhamos que eu tenha apenas 3 custos fixos. Eu vou adicionar eles aqui, que é um valor exato do que eu pago. E suponhamos que eu tenho outras duas coisas, que é alimentação e gastos impulsivos ou aleatórios, que eu gosto de chamar, que eu tenho uma meta, mas não necessariamente eu vou gastar aquela grana certinha. Eu posso gastar menos ou eu posso gastar mais, ok?
Então, eu coloco elas aqui, e se você tiver mais de alguma meta dessa pegada aqui, que é, aliás, se você tiver mais de um custo fixo, que é dessa pegada, que ele pode ir para menos ou para mais do que o valor exato, tu pode botar mais uma aba aqui, ok? Então ficaria alimentação, aleatório, você pode adicionar mais uma outra aqui, que seria custo variável 3, enfim, custo fixo 3, enfim. Isso vai da sua cabeça do que você precisa aí, beleza? E aí, como que eu preencho essa planilha aqui? Todo dia à noite, eu simplesmente vou adicionando quais que foram os meus gastos, ok? Então, só colocar uma coisa de exemplo aqui. E aí, o que acontece? Lá no final, ele mostra o valor real do que eu estou gastando em cada custo fixo, beleza? E embaixo, ele mostra a meta, que é para mim ficar bem atento se eu vou ultrapassar, se eu vou fechar o mês abaixo, se vai ficar no limite ali bem parecido da meta mesmo, sabe? Isso aqui é ótimo para você ter um controle, ok? E o mais interessante, claro, que no resultado final ele já tem uma continha aqui que ele já puxa esses dois resultados, ok? Ele não vai puxar a meta, tá? Ele vai puxar o resultado real, por isso que porque se fosse da meta, a gente só botava ele aqui, ó, no custo fixo. Como a gente quer o resultado real, ele vai puxar só o que de fato foi gasto de verdade, na vida real mesmo que foi gasto daqui, e ele vai colocar aqui junto com a despesa total, beleza? Isso aqui é a aba de custo fixo, tá? E esse custo fixo que eu gosto de chamar que é o custo fixo com meta. Provavelmente deve ter algum nome específico aí. Enfim, não vou saber trazer esse nome aqui, outras pessoas podem saber. Mas o que importa é a essência, né? O que importa são os princípios. Eu acredito que isso aqui funciona, beleza? Por quê? Porque está funcionando para mim. Tá? Recomendo muito você testar isso aqui. Principalmente se você coloca um custo fixo de alimentação, de coisa aleatória ou outra, e às vezes se perde nisso. Tá? Então isso aqui é ótimo até para você ver se você está ultrapassando muito ou se a meta está muito alta, você pode reduzir. Tá? Isso aqui é um ótimo controle. Outros custos seriam custos praticamente imprevisíveis. Suponhamos que você está na academia e aí existe uma taxa de renovação anual além da mensalidade, é claro. Então você tem que pagar uma taxa, suponhamos de R$ 150, de R$ 500 de renovação, e aí ela pode vir nesse mês. Então, por exemplo, taxa de renovação, e aí tu bota aí o valor, sei lá, 145, entendeu? Isso aqui, esses outros custos eu gosto de enxergá-los como custos variáveis, ok? Só que de uma forma um pouco imprevisível, tá? Suponhamos, eu comprei um japamala. Uma parada, foi uma ação intencional, ok? Então não foi custos imprevisíveis, não foram outras coisas que eu não estava esperando ou outras coisas fora do que eu tinha planejado. É uma coisa que eu planejei, que eu tive intenção. Então ele entra aqui, ó, no aleatórios, ok? Ele entra nessa soma aqui. Aconteceu igual, tipo, aconteceu uma taxa. Eu tive uma taxa de renovação da academia. Eu tive que ir para minha cidade e voltar, tá? Aí coloca viagem para a cidade natal. Então são outros custos que não necessariamente é o que você quis fazer. Eu não sei explicar isso muito bem, mas enxergue dessa forma, tá? Talvez depois de um tempo eu possa trocar, mas eu gosto de enxergar ele dessa maneira. São coisas que eu não necessariamente tive uma intenção de fazer. É diferente quando você quer comprar alguma coisa e é diferente como alguma coisa tá ali para você pagar, sabe? Então, mais ou menos por aí, ok? Aí no caso, final de ano, enfim, aí teria que. Ainda não cheguei nessa questão do que seria se a viagem para a cidade de Natal entraria no aleatórios. Eu acredito que não, entraria em outros custos, que não é um custo direcionado aqui para aquela grana que eu tenho para torrar todo mês com as coisas que eu quero, né? Enfim, acho que você começando dessa forma, igual eu estou começando com essa nova planilha, isso vai resolver bastantes problemas para você. Pode surgir uma outra questão dessa, igual eu estou gravando aqui, eu não tinha pensado nisso, porque essa questão ainda não apareceu para mim.
Mas, enfim, isso aqui funciona, tá? Você pode começar dessa forma e depois a gente vai atualizando a planilha aqui em vídeos e encontra uma maneira melhor de lidar com essa questão, ok? Agora a gente entra na melhor parte que tem, né? Na parte mais alegre dessa planilha aqui, que é quando a gente tem a nossa receita fixa e quando a gente tem a nossa receita variável, beleza? Então, na receita fixa aqui, suponhamos aí que você tem um contrato com alguma empresa, você bota aí contrato 1, um contrato com outra e um contrato, e um contrato com outra, tá? E cada uma aí te paga, exemplo, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, tá? Beleza. Aqui na receita fixa, o próprio nome já é intuitivo, é aquilo que você tem certeza que vai bater final do mês e você vai receber, tá? Pode ser um salário, um contrato, alguma outra coisa. É aquilo que você tem certeza do número que no final do mês vai cair na sua conta, tá? E receita variável, talvez pode ser uma prestação de serviço ou alguma renda passiva que você tenha, que no final do mês ele vai te dar um retorno, só que você não sabe quanto que é exatamente, ok? Então, sei lá, vamos colocar aqui alguns valores aleatórios, tá? Só para ter uma ideia, ok? É aquela receita que você vai receber no final do mês, que você está empenhado em prestar um serviço e você tem essa renda passiva que te gera isso, mas você não sabe exatamente qual a quantia, porque ela depende de outros fatores, ok? Basicamente é isso aqui, não tem muito segredo, tá? E aqui no final ele já vai cuspir um resultado. Já vai, né, galera? Vamos falar de um termo aí mais. Só dar uma goladinha no chá aqui, peraí. Senão esfria, né? Tô tomando um chá aqui de. Não é de camomila, não, é um chá de erva cidreira. Muito bom, tá? Não vou fazer jabá, tá? Não vou fazer jabá da marca, mas é muito bom. Enfim, vamos lá. E aqui embaixo ele gera aí para você o resultado total, né? Lembrando que isso aqui não é um resultado oficial para você analisar no início do mês, nem no meio do mês. Isso aqui só vai fazer sentido quando você olhar no final do mês, que é de fato que faz sentido mesmo. Você vê o qual foi o resultado da grana que você ficou para você, tá? De fato. Ah, por que esse não é um resultado exato? Simples, porque podem entrar novas receitas fixas, podem entrar novos custos fixos, podem entrar novas receitas variáveis, ou essas receitas podem diminuir ou aumentar, você vai saber só no final do mês, tá? Podem entrar outros custos imprevisíveis no caso, e principalmente isso aqui que você está atualizando todo santo dia, ok? Que vai fazer diferença nessa parte do resultado também, ok? Então, eu acho que é mais ou menos isso, não tem muito mais o que falar. E agora, uma coisa bem bacana que é como usar essa planilha. E ela é usável, sei lá como é que fala, ela pode ser usada da forma mais simples possível, que é todo dia você abrir essa planilha de noite ou pela manhã, enfim, eu gosto de abrir todo dia à noite e eu vejo, primeiramente, se eu tive algum gasto com alimentação, algum gasto com coisas aleatórias. E eu anoto aqui, ok? Depois, geralmente não são coisas que aparecem todo dia, né? Mas quando aparecer, você pode adicionar ou remover coisas da receita fixa. Se aparecer um custo fixo, obviamente não são coisas que aparecem todo dia, você pode estar adicionando ou removendo algum aqui. Depois de receita variável, se aparecer alguma receita ou desaparecer alguma receita variável, você pode mexer aqui. E outros custos, se aparecer outros custos, você pode adicionar eles aqui, tá? E é basicamente isso, nada além disso, ok? Quando começa um novo mês, você simplesmente aqui embaixo adiciona uma nova aba, tá? Vou adicionar uma nova aba, renomeia ela, copia a planilha, que eu vou deixar no link para você baixar, cola ela aqui,
cola os seus, aí você edita já com as receitas fixas que você tem, com o custo fixo que você tem, com o nome das receitas variáveis que você tem. Ah, por que não pode pôr o valor? Porque você não sabe quando você vai receber ainda, elas são variáveis, claro, tá? E, bom, basicamente isso. Você simplesmente copia e cola a planilha cru e começa um novo mês, tá? Recapitulando, como que essa planilha funciona? Todo santo dia, 95% das vezes que você abrir essa planilha, você vai mexer só nisso aqui, ó. Quando você mexer, ok? Que é cada dia do mês você vai adicionar o que você está gastando, ok? Em coisas que você tem uma meta de custo fixo, mas que você não sabe necessariamente se ela vai ser batida ou não, se vai ser ultrapassada, se você vai gastar menos do que você previu, ok? Então é basicamente quando você abre a planilha, você vai mexer apenas nessas duas abas aqui, beleza? Quando que você vai mexer em outras abas? Quando aí vem a parte mais óbvia da planilha. Quando você fechar ou cancelar um novo contrato, quando adicionar ou remover uma receita variável que você tem, quando adicionar ou remover um custo fixo que você tem, ou quando você tiver um novo outros custos, né, algum custo imprevisível, tá? E aí o resto a planilha faz todo o trabalho, ok? Basicamente isso, nada além disso, pelo menos por enquanto. Em um próximo vídeo pode sim vir uma atualização. Eu acredito que vai ter um próximo vídeo com alguma nova atualização, porque isso sempre aparece. Vocês mesmos viram aqui nesse vídeo que é um pouco confuso com uma viagem para a cidade de Natal, ela entra na parte aleatória ou ela entra em outros custos, né? São decisões que a gente pode simplificar, ok? Para não ter que ficar queimando o neurônio com isso, né? Isso pode ser mais simples, ok? E, bom, basicamente isso, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui embaixo, ok? Essa é uma planilha que eu já estou utilizando há alguns dias, está fazendo muito sentido para mim, tá de fato funcionando, porque ela é simples e ela é visual, ok? Não, você não precisa colocar alimentação, aquele tanto de coisa e tal, e com isso e com aquilo, sabe aquelas planilhas mó chata, mó feia que o pessoal cria no Excel e tal. Então isso aqui, obviamente, não é uma das planilhas mais bonitas do mundo, mas ela é simples e eficaz, ok? E bem visual mesmo, porque você tem todo o seu controle financeiro pessoal, tá? Todo o seu controle financeiro da PF aqui, beleza? É basicamente isso aí. Espero ter ajudado você, ok? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, deixa seu like, me manda um salve, tá? Fala comigo no Instagram. Agora eu também estou no Clubhouse. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo na descrição ou em um comentário fixado. Ou então talvez você pode vir aqui no meu canal também me mandar um salve, beleza? Espero ter ajudado você e principalmente ter poupado o seu tempo de procurar na internet durante anos, durante meses, várias e várias planilhas, testar vários e vários métodos para ter uma organização tão simples e tão eficaz quanto essa daqui, beleza? Aí naquela questão, só para finalizar, pessoal, naquela questão de quando entra, qual grana que eu vou separar para investir, que eu vou separar para guardar, isso é outra história, tá? Isso aqui é só para você ter um balanço mais básico possível de como que estão suas finanças, tá? Por muitos anos, uma das minhas maiores dores foi organizar uma planilha financeira pessoal que funciona. E agora eu acredito que eu acertei na jugular de uma organização simples, eficaz e organizada e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, beleza? Manda um salve, fala comigo, vamos trocar uma ideia. Sou um cara super acessível, pode mandar mensagem que eu respondo no Instagram, qualquer outra rede social que eu tiver e principalmente aqui no YouTube. Valeu? Se inscreve aí, dá seu like. Tamo junto. Um forte abraço.